Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui, né, para falar um pouco do jogo do Cruzeiro hoje contra o Corinthians. Que partidaça do Cruzeiro, hein, galera? Quando o Cruzeiro ganha, a gente sempre fica feliz, fica alegre. Vamos todos dormir felizes, né? Isso é muito bom. Final de semana perfeito, perfeito. As frangas se lascou, bebeu barro. O Cruzeiro teve uma grande vitória em cima do Corinthians, retomando aquele futebol de qualidade que a gente está acostumado a ver o ano todo, porque o Cruzeiro deu uma oscilada, mas é natural, né? E aí, na véspera de uma decisão contra o próprio Corinthians, aparentemente a gente está retomando o nosso futebol, né? No melhor momento que a gente teve na temporada. Contra o Corinthians, por mais que a mídia que não tem interesse no nosso sucesso fala que não, que o Corinthians é favorito, mesmo sendo cruzeirense, sem clubista, sem clubismo, né? O Cruzeiro é favorito, não tem lógica. É claro que a gente tem que levar em consideração que o Corinthians em casa é muito forte, a gente não é imbecil, né, de achar que tá tudo ganho, tá tudo fácil, igual o rival, né? Não, pode, pode dar a taça. Já tô usando a faixa de campeão, rivalzinho. O nosso rival é tolo demais, eu nunca vi. Mas a gente tem que ter humildade, não pode achar que tá ganho, porque jogo é julgado, né? Então não é falado, não é ó, lábia. Mas voltando a falar das dificuldades que é enfrentar o Corinthians na casa deles, que nós vamos decidir lá na Copa do Brasil. É uma dificuldade muito grande. Então é importante a gente estar retomando esse futebol grande que a gente jogou esse ano aí, para ter um bom resultado na ida e, consequentemente, ter um jogo mais tranquilo lá na volta, na decisão, para ir para a grande final. O jogo hoje foi muito bom. Saudade de ver o Cruzeiro naquela intensidade que estava jogando hoje, né? Infelizmente, o campeonato ficou pelo caminho por alguns vacilos. Quando a temporada acabar, eu vou fazer um levantamento preciso da trajetória, do título que eu considero que foi um título perdido, que a gente perdeu um título, para mim, de bobeira, porque a gente tropeçou diante de adversários que nada a ver. A gente ganhou de todo mundo, gente. Os mais difíceis. Ah, pra você ver, Corinthians. O Corinthians era para ser a pedra no sapato, né? Mas a juventude que foi a pedra no sapato. Então, assim, níveis totalmente diferentes, entendeu? Com juventude brigando para não cair, a gente acabou tropeçando contra a juventude. E assim como outros aconteceu também. Mas estamos classificados direto na fase de grupo da Libertadores. Isso é muito importante, né? Quanto tempo a gente não joga uma Libertadores? Quanto tempo? Estamos de volta. Isso também é bom financeiramente para o clube, né? Depois de tudo que aconteceu com a gente, eu acho que não tem um cruzeirense que pensa que a finança é importante, né? Que tá na competição que dá dinheiro é importante, não é? A gente não, hoje eu acho que o Cruzeirense amadureceu bastante. Não é só aquela questão, temos que ganhar título e não tá preocupado com as finanças do clube, que tem que vender jogador igual. Só um exemplo, ó, Caio Jorge vai sair por 35 milhões de euros. Se fosse um tempo atrás, a gente, não vende não, fica aí, vai meter gol pra nós, vamos ganhar título de novo, vamos ganhar, vamos ser bicampeão, 12 seguida e tal. Só que hoje, eu acho que o Cruzeirense tem uma mentalidade diferente por tudo que aconteceu, né? E
E se vier uma proposta aí pro Caio Jorge, supondo aí essa proposta aí, a gente fala, vai com Deus. Até breve. E é isso aí, porque é muito importante as finanças, né? Pelo menos hoje, eu pelo menos hoje eu tenho essa maturidade, principalmente depois de tudo que a gente passou, né? Mas pessoal, é, ressaltar aqui alguns nomes de alguns jogadores que a gente pode ficar feliz. O scout do Cruzeiro é brutal. O scout do Cruzeiro é top. Top demais. É um dos Eu não vou dizer com todas as letras, né, que é o melhor scout do Brasil, porque já tem um scout de outros times aí, tipo do Palmeiras, né, que já vem bem no mercado há um bom tempo, né? Agora, se a gente for falar de departamento médico, é disparado, o nosso é melhor, né? Que a gente recuperou muitos jogadores aí, que, tipo um exemplo do Willian, lateral, que ficou, acho que praticamente 2 anos parado, o Cruzeiro foi lá e conseguiu recuperar. E tem outros exemplos também, João Marcelo em tempo recorde. Mateuzinho, pra mim, eu assustei. O quê? Mateuzinho titular, entendeu? Tempo recorde. Cruzeiro só tempo recorde. E isso é top. Pra você ver, o Mateuzinho voltou primeiro que o Fagner. Pra vocês terem ideia de tão que o departamento do Cruzeiro é excepcional. É o melhor disparado do país. Mas voltando ao assunto, ressaltando alguns jogadores, quando eu elogiei o scout do Cruzeiro, falando sobre Arroio, meu Deus, gente, o menino deu certo. Joga muita bola, tem personalidade. O cara é bom, velho. O cara é bom e entrando naquela pauta. Vai dar retorno financeiro para nós, técnico e financeiro. O dia que for, nós vamos falar. Rendeu tecnicamente, agora vem para cá, vai para lá, dinheiro no nosso bolso e vida que segue, né? Eu espero que. Ressaltar também sobre o Caio Jorge, né? Tomara que ele tenha retomado o seu futebol, porque marcou dois gols contra o Juventude, marcou 2 gols hoje, deu uma assistência hoje. É... Então, assim, tomara que realmente o Caio Jorge esteja voltando na sua normalidade da temporada, com o grande futebol que ele vinha apresentando, porque a gente depende muito do Caio Jorge, vamos ser sinceros. Depende muito dele, porque a gente viu que com a queda do rendimento do Caio Jorge, o Cruzeiro também caiu de rendimento. Então a gente é muito dependente do Caio Jorge estar bem. É claro que tem outras peças-chave no elenco os titulares. No caso de Fabrício Bruno, na defesa, é uma peça-chave. A gente vê o Christian, coadjuvante, cara, que peça fundamental, entendeu? Pro sistema tático, conseguiu ficar sem o Wanderson. Mas o Christian, ele é fundamental demais. Muito importante, coadjuvante, chegou sem estrela, entendeu? Sem marca, sem grife. E o cara, titular absoluto. Merece esses elogios aí. Tá honrando a camisa. Também tem o Lucas Silva. Lucas Silva, ele. Importantíssimo, Lucas Silva. Muito importante pra gente. Lucas Romero. Então tem algumas peças ali que são muito importantes. O próprio Cássio cresceu muito, né? Não começou bem, deu uma melhorada boa, muito importante. Então, assim, não é só o Caio Jorge, mas com a queda do Caio Jorge, com as faltas de gol do Caio Jorge, acabou que a gente também teve um rendimento de resultados, né? É óbvio que todo mundo esperava que o Gabigol correspondesse mais, embora mesmo estando no banco tem grandes números, mas o Caio Jorge sim, né? O fato do Gabigol estar no banco é justamente pelo momento excepcional do Caio Jorge. E aí tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Mas é isso aí, pessoal. É, ressaltando esses jogadores, um resultado maravilhoso, né? Num campeonato
Já foi, né? Infelizmente perdemos o campeonato, mas é sempre bom vencer, traz alegria e paz, né? E principalmente, né? Esse final de semana foi maravilhoso. O rival perdeu pro Lanús. Eu lembro deles falando ano passado que, porque era o Cruzeiro que estava jogando, né? A Libertadores, a final da Sul-Americana, deles falando ano passado que o final da Sul-Americana não vale nada, é a B da Libertadores e que não sei o quê. Aí esse ano, como eles jogaram a final, exaltaram a final como se fosse um campeonato gigante. Eu, para ser sincero, eu queria ser campeão da Sul-Americana. É um título que a gente não tem, seria bacana ter, sempre quis. Agora eu não posso pensar assim, né? Agora nós vamos jogar Libertadores e eles não vão. Eu tenho que pensar em Libertadores e em título de Libertadores. E o único bicampeão que tem duas Libertadores em Minas Gerais é só nós. Não tem outro, né? Então a gente vai representar a grandeza que só nós temos aqui em Minas Gerais e o rival medíocre, mediano, como sempre é. Tem uma síndrome de grande, de gigante. E tem gente para alimentar essa merda, esse lero-lero todo aí, entendeu? Mas é isso aí, entendeu? O Cruzeiro é gigante, tá? Não é opinião, eu tô afirmando, não nessa ordem, tá? Mas para mim, né? Mas é verdade. Não é questão de ser para mim ou opinião, é uma realidade. O Cruzeiro tá entre os seis maiores clubes do país e dentre esses seis maiores clubes do país, existe uma distância entre os demais. Uma distância considerável para chegar nesses seis maiores clubes do país. Entendeu? Então, o Cruzeiro é gigantesco. E vamos representar na Libertadores. E eu falo, eu não estou falando que a gente vai tá ganho, não, porque não é fácil. A gente tem que disputar contra outros dois clubes que são fortíssimos, que é Palmeiras e Flamengo. Mas eu acho que o plano Libertadores do Cruzeiro se lá tem Palmeiras e Flamengo, agora tem Cruzeiro. Se tinha só dois grandes favoritos, agora vai ter três. Eu acredito que esse seja o plano da diretoria para os próximos anos. Vai dar trabalho. E outra, gente, o Cruzeiro, se foi forte esse ano que vem, aguarde. Porque vai ter mais dinheiro. Libertadores dá dinheiro. Você não viu o nosso rival aí? Não foi na Libertadores, estão na pendente. Tá na pitimba danada aí. Entendeu? Atrasando salário, entendeu? Direito de imagem, um monte de coisinha aí. Porque o dinheiro da Libertadores é importantíssimo para todos os clubes brasileiros. Então a gente vai vir mais forte. Não acredito que vão fazer loucura, também não é necessário. Uma coisa que o torcedor do Cruzeiro tem que entender. Na verdade, tem que recapitular a história e o passado do Cruzeiro e saber. O Cruzeiro nunca foi time de gastar muito dinheiro com elenco, entendeu? E fazer riveria e ganhar título. Não. Cruzeiro sempre fez cata-cata. Vocês viram lá 2013 e 2014. Egídio, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. Uns caras jogavam no Curitiba, outros no Goiás, outro não sei onde. 2000, se não me engano, 2003. Cruzeiro parece que mandou. Eu não tenho certeza absoluta, mas foi algo parecido do que eu vou falar aqui. Que aconteceu. O Cruzeiro é, mandou uns 5 para o Palmeiras, parece, e trouxe o Alex. O que que deu? Olha o que que deu. Entendeu? Então, o Cruzeiro sempre nunca precisou fazer essas loucuras aí, gastar muito dinheiro para ser campeão. A camisa tem peso, gente. Aí quando fez 2019, fez reviria, deu no que deu, né? Então, assim, a gente fica muito preso nessa coisa aí, tem que investir, tem que gastar muito dinheiro, tal. Tem que investir, não pode ser igual o Ronaldo Pão Duro, não, gente. Tem que investir mesmo. Futebol hoje, ainda mais hoje. Tem que investir mesmo. Mas não precisa fazer loucura. Entendeu? Isso faz parte da nossa história. A gente, sem fazer loucura, vai chegar lá. Pode ter certeza disso. Pessoal, fica aqui os comentários aí sobre o jogo, sobre os jogadores, né?
E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que ative o sininho, compartilhe e tamo junto aí. Daqui a pouco eu chego aí com mais trabalho, com mais vídeo, com coisas novas. Estou me acostumando em gravar, eu não sou muito experiente, mas espero que vocês compreendam e me ajudem no meu trabalho, me dê essa força aí, tá ok? Boa noite, fique em paz, fica com Deus.